Estamos conectados, sintonizados aqui no Entre Nós nessa tarde de sexta-feira. Vamos para os Estados Unidos. Nesse horário, geralmente, a gente já faz a nossa conexão. Dessa vez com a Adriana Araújo, falando com a gente direto de Washington. Boa tarde, Adriana. Bem-vinda aqui ao seu Entre Nós. Que cenário bonito que você está aí. Descreve pra gente o que você está vendo nessa belíssima tarde em Washington. Oi, Renan, Thaís, Ju, boa tarde para todos vocês que estão ouvindo a gente pela Band News FM, assistindo pela Band News TV. Olha, eu tô aqui em frente ao gramadão do Capitólio. Vocês, para quem está acompanhando pela imagem, não tem a imagem do Capitólio atrás de mim, porque eu resolvi me dar uma folguinha assim nessa sexta-feira, falar com vocês sentada num banquinho, nesse gramadão, nesse parque bonito que fica na frente do Congresso americano. Se o Donald Trump passasse na minha frente agora, eu não ia correr atrás dele, porque eu tenho uma ótima companhia do meu lado. Eu falei que eu não andava só. Olha quem está aqui comigo. Opa! Eduardo Barão. Boa tarde. Pô, você sabe, boa tarde todo mundo no Brasil. Sabe que o mais bacana dessa eleição, disparado, foi encontrar a Adriana Araújo. Porque eu não conhecia a Adriana pessoalmente, sempre fui fã da Adriana, e foi um privilégio. Agora deixa eu contar. Não, é o contrário. Não é não. Deixa eu contar o bastidor. Eu queria fazer essa participação em pé. Mas aí a Adriana foi contra. Falou assim: não, você é muito baixinho, Barão. Não dá, vai ficar ruim pra você. A Adriana é muito alta, então a gente preferiu sentar, né, Adriana? A gente resolveu esse problema com um banquinho aqui. Falei, eu não sou nem louca de revelar que eu tenho 1,57 m só. Não tem nada. É isso. Vamos lá, gente. Vamos começar com as notícias, depois a gente conta os bastidores aqui. Tá muito chique. Essa tela tá muito chique. Mas a fã sou eu. Aí ele só foi humilde. Olha só, vou começar com as informações de hoje para vocês. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho sobre os bastidores. Hoje o presidente Donald Trump deu a primeira entrevista depois de eleito. Foi uma entrevista muito curta, né, Barão? Ele falou só por alguns minutos ao telefone com a rede de TV americana NBC. Foi questionado sobre o projeto dele de fechar fronteiras, de fazer uma deportação em massa de imigrantes ilegais. Respondeu que sim, que essa é a prioridade, que isso será feito logo no começo do governo. E quando foi questionado sobre o custo, ele disse que para defender as fronteiras dos Estados Unidos não importa o valor que será gasto. Vou trazer as aspas do que ele disse para a TV americana. Não temos escolha quando as pessoas têm matado e assassinado, quando os senhores das drogas têm destruído o país. Eles agora vão voltar para os seus países, não vão ficar aqui. Não é algo em que você coloque um preço, palavra de Donald Trump, segundo a rede de TV NBC, dizendo aí que essa será de fato a prioridade. E não tinha como ser de outra forma, até porque, né, Barão, ele repetiu inúmeras vezes que faria uma deportação em massa. Sentar na cadeira de presidente e não tomar uma atitude logo no começo do governo seria um descrédito, né? É isso, Adriana. Ele foi eleito, né, com base nessas afirmativas. Tanto a questão da imigração, né, a maior crise migratória recente da história dos Estados Unidos, e a questão da economia. Mas sobre essa situação envolvendo imigração, é a promessa dele. Primeiro dia, deportação em massa. Ninguém sabe exatamente como que vai funcionar isso na prática. Lembrando que os imigrantes formam uma mão de obra fundamental. Sim. Mas antes mesmo de ele assumir o poder, já tivemos algumas decisões importantes. Agora, a Justiça, por exemplo, um juiz federal, está interrompendo um programa do Joe Biden que concede a alguns imigrantes que atravessam a fronteira e se casam com americanos a possibilidade de serem documentados, né, terem a cidadania americana. Isso vai parar. A outra situação envolve um adversário político de Donald Trump na cidade onde eu moro, em Nova York. O prefeito de Nova York, o Eric Adams, que é do mesmo Partido Democrata, da Kamala Harris e também do Joe Biden, ele está mudando uma lei que eles colocaram no meio da pandemia e da imigração, que é da voucher, da ticket para imigrantes poderem comer, se alimentar. Tanto lá em Nova York quanto aqui em Washington, as administrações públicas têm dado esses vouchers para alimentação e para habitação. Mas agora em Nova York não vai ter mais. O prefeito nem explicou direito porque está mudando. Mas está muito claro, Adriana, que se trata tanto do prefeito de Nova York quanto da decisão da Justiça, que já é uma mudança que vem nesse espectro da avalanche vitória, né, da grande vitória de Donald Trump e do Partido Republicano com esse discurso contra a imigração por aqui. O presidente Donald Trump venceu também no estado de Nevada.
Falta ainda terminar a apuração no Arizona, que está em torno de 77%, o total de urnas apuradas até agora. Em Nevada são 6 delegados, então mais 6 delegados, agora ele tem 301 delegados no total. Nevada tem uma característica específica, que é um estado turístico, conhecido pelos grandes desertos e por Las Vegas, pelos cassinos. Las Vegas é a principal cidade, só para todo mundo aí no Brasil situar de onde que a gente está falando. Como aqui são 50 disputas diferentes, né? Tem propostas específicas para cada região e pesou muito em Nevada a proposta de cortar taxações sobre até as gorjetas das pessoas que trabalham no turismo, taxações sobre horas extras dos trabalhadores. Então isso atendeu, foi uma fala nos discursos, nos comícios que ele fez nesse estado, ganhou lá os 6 delegados. Não é um número representativo, mas o que eu achei bastante marcante é que há 20 anos um republicano não vencia em Nevada. O último foi Bush. Então, para você ver o tamanho dessa vitória dele, né? Exatamente. Ele ganhou em todos os 7 estados decisivos, em estados que há muito tempo os republicanos não conseguiam vitória, e está perto de fato vencer no 7, porque quando o Arizona confirmar, ele tem 6 pontos de vantagem. Isso. Então vai ter consolidado a vitória nos 7 estados-chave. Mas voltando no ponto da imigração, Barão, e já passo a palavra para vocês, gente, ontem eu estive numa região aqui de Washington, que é uma região mais latina, e eu escutei muitas pessoas falando de que tem esperança de que alguma decisão saia para beneficiar pelo menos aquelas pessoas que têm filhos nascidos nos Estados Unidos, e que o pai ou a mãe não tem documentação, são ilegais. E são mais de 4 milhões de jovens americanos nessa situação. Mas até agora é um ponto de interrogação, como você disse. O Trump disse que vai parar com isso, né? Não aqueles que já estão aqui, mas os que nascerem depois, que eles não vão ter mais a cidadania americana. Como é que funciona a lei? Tem até algumas pessoas que falam que tem o turismo de cidadania. Né? As pessoas que vêm para cá, a mulher está grávida, né? E tem o bebê aqui, pronto. O bebê nasceu aqui, passa a ser um cidadão americano. E o Trump diz que vai parar com isso. Tem muitas dúvidas, Adriana, de como é que vai funcionar essa política na prática. Lembrando que o presidente que mais deportou estrangeiros não foi o Trump, foi Barack Obama. Então, digamos que essa política, o Obama, por incrível que pareça, né, foi o que mais adotou durante o mandato dele, né, os 2 mandatos dele. Vamos ver como é que vai se dar agora com o Donald Trump na presidência. Pronto, gente, 2 trabalhadores no banco da praça à disposição de vocês. Não, mas tá muito luxuoso. Eu, Thaís e Renan, a gente não para de comentar aqui que tá um luxo vocês dois. E esse papo, né? Uma delícia, a gente tá aqui babando. Mas enfim, vamos trocar aqui com vocês. Realmente acho difícil traduzir esse voto latino, né, numa situação onde a política do Trump é dessa deportação em massa. E a gente entende que os imigrantes que estão de forma regular no país, eles também têm o interesse em que os imigrantes irregulares, eles deixem de competirem por trabalho. Ao mesmo tempo, a gente sabe, como o Barão está lembrando bem, que tem muitas famílias em que alguém, mesmo em situação regular, tem um parente, né, em situação irregular. Então, é difícil explicar, Barão, Adriana, esse voto latino em Donald Trump. E um avanço de 14 pontos, né? Ele avançou 14 pontos em relação ao desempenho que ele teve em 2020 quando perdeu. Foi o melhor desempenho do Trump entre os latinos nas 3 disputas que ele enfrentou a Casa Branca. É difícil mesmo. E ontem lá, gente, eu entrei ao vivo no Entre Nós, daquela região de Washington mais latina. Eu encontrei situações assim, depois eu segui gravando a reportagem do Jornal da Band. E eu encontrei, Barão, situações assim. Primeiro, algumas pessoas que quando vem a câmera já viram, já desviam, porque elas sabem que o assunto é esse, né? Que a gente está falando da questão dos latinos, da possibilidade de deportação, e elas não querem aparecer nas câmeras, porque elas têm medo de aparecer e, de alguma forma, aquilo ser negativo para elas depois. E as pessoas que topam conversar e falar, elas estão com um ponto de interrogação em cima da cabeça, e algumas falam assim, não, mas eu escutei de um imigrante, ele falou, eu sou legalizado, mas tem várias pessoas da família que não têm documentos, que é essa situação que a Ju está dizendo. Tem muita gente assim, que consegue se legalizar e vai trazendo outros parentes que aí ficam ilegalmente. E ele falou, não, mas ele não foi tão perigoso assim para os latinos no primeiro mandato, vamos esperar.
para ver como vai ser. Talvez não seja tudo isso, mas ele chega já com essa promessa de que vai cumprir rapidamente o que disse nos comícios, né? Então, mas eles acreditam muito nessa história que você ouviu lá, Adriana. Por quê? Porque da última vez ele tinha prometido construir aquele muro separando os Estados Unidos do México. Construiu apenas uma uma parte, né? Tem muito ainda, uma fronteira gigantesca. Então, eles acham que não vai ser tão pesado assim esse processo de deportação. Então eles acreditam muito nessa história de que, olha, é mais aquela história de campanha para conseguir voto, mas quando chegar na hora H, até porque não é simples esse processo, né? Como é que você vai fazer? Você vai bater de porta em porta? Tem pessoas que moram há décadas aqui e estão sem documento. E 11 milhões de pessoas, né? Exatamente. E tem outra coisa. É a mão de obra que essas pessoas hoje sobrevivem. O americano não quer ter. Ninguém quer limpar banheiro. O americano não quer trabalhar na chapa da lanchonete, como entregador. Então, se tirar todo esse pessoal daqui, não estou falando de uma parte, mas muita gente que está aqui já há um bom tempo. O que vai fazer, né? O que vai acontecer? Então, é importante entender como que vai se dar esse processo prometido pelo Trump na prática. Mas eu estou aqui já faz um tempo, eu conheço muitas pessoas que estão com medo. Estão com receio, pessoas que já vivem aqui há muitos anos, que estão com medo de ter a sua realidade interrompida por causa dessas ameaças, das promessas de Trump. E eu abri de novo o celular aqui para pegar o trechinho da fala do Trump que eu citei aqui para vocês no começo, que ele fala de pessoas que estão matando, pessoas que estão, né, chama de senhores das drogas. Ontem eu escutei isso lá também, os latinos, os imigrantes dizendo, não, mas talvez ele faça uma seleção, só mande embora quem de fato está cometendo crimes aqui, está produzindo coisas ruins aqui dentro. Então eles têm uma esperança de que quando as regras ficarem mais claras, que não seja para todo mundo, que quem de fato esteja trabalhando, que não esteja cometendo nenhum tipo de crime, tenha alguma chance de regularizar a situação. Adriana, Barão, aproveitando, né, esse conhecimento de vocês, essas conversas que vocês têm aí com quem vive essa realidade, o Barão morando aí, a Adriana já viveu bastante tempo, participa dessa cobertura. O que muito se falou agora foi desse cenário, não só de uma vitória muito contundente dessa vez, né, de Donald Trump, em números, porque da outra vez a gente sabe que a Hillary levou em números, mas não levou a eleição. Agora, uma vitória em números e com todo o suporte no Congresso, na Suprema Corte e a regulação, como ela aconteceria. Eu ouvi o Barão nos últimos dias falando, olha, o que se espera agora é uma oposição, vamos dizer assim, um controle externo, né, da sociedade civil ou mesmo da imprensa para algumas ações. E aí ações que podem envolver a imigração, mas tantos outros assuntos. Vocês percebem que, de fato, esse vai ser aquele controle que a gente fala de contrapeso para tentar equilibrar um pouco essas forças? Por favor, Barão. Imagino que sim, né? A gente falou bastante sobre isso, eu e a Adriana por aqui, porque aqui ao nosso lado, Thaís, a gente está lá do Congresso, né? E o Congresso ele vai ter maioria na Câmara e no Senado, ou seja, os projetos que ele tiver interesse em passar, provavelmente esses projetos serão aprovados. Mas é um Trump que volta à Casa Branca sabendo que ele, mesmo não anunciando abertamente, perdeu a última eleição, ou seja, ele não não conseguiu ser reeleito, né? Foi reeleito agora, mas com o Biden entre os mandatos. Então, ele sabe o que aconteceu, ele sabe que se ele não fizer um bom mandato, um bom governo, eles vão perder, os republicanos vão perder a eleição daqui a 2 anos. Tem a eleição de meio de mandato, quando os democratas podem reassumir o controle de uma das casas aqui do Congresso, ou da Câmara ou do Senado. Então, é um momento em que o Trump chega com muito poder, por causa da votação popular, por causa do colégio eleitoral, por causa dessa maioria na Câmara, no Senado, nos governos, na Suprema Corte, é poder para chuchu. Agora, isso não quer dizer que é uma carta branca, porque a sociedade vai estar de olho, vai ter muita gente de olho para, quem sabe, se ele tomar alguma atitude fora da casinha, não de acordo com aquilo que as pessoas estão esperando, evidentemente que pode ter uma repercussão muito grande, sem dúvida. E eu acho que vale destacar a história desse país, né? Exato. São mais de 200 anos de uma democracia em que a população vota e que o que sai das urnas é respeitado, mesmo quando eventualmente há atos contrários à democracia, o voto do eleitor é respeitado, a população troca e não tem a infinidade de candidatos e partidos como a gente tem no Brasil. Então, a ida e vinda dos democratas, a ida e vinda dos republicanos, para eles é uma rotina. Então, não ficou satisfeito?
troca de lado na próxima eleição. Tanto que, como você pode explicar, o Trump foi rejeitado, como o Barão citou, em 2020, depois de muitas críticas em relação à gestão dele, à administração dele, sobretudo durante a pandemia, e 4 anos depois dessa derrota, ele está de volta. Então, porque o que entrou, o democrata Biden, foi considerado também ruim na administração da questão econômica. Então, eu acho que tem esse escrutínio popular numa democracia consolidada que também não é um domínio sem fim dos republicanos, porque eles chegaram nessa eleição com essa vitória. Libera geral. Não é. Então, eu acho que isso é inclusive, bonito de acompanhar, né? Nas declarações do Biden, do Barack Obama, da própria Kamala, e eu acho que depois do que a gente viu, no 6 de janeiro de 2021, com a invasão do Capitólio, quando você escuta todos os derrotados falarem assim, respeitem as urnas, o que vale é o desejo do eleitor, é a decisão do eleitor, eu acho que isso é uma aula de democracia, vale para o mundo inteiro. Bonito mesmo, Adriana. Muito bom, perfeito. Informação, análise aqui na Band News, no Entre Nós, com Eduardo Barão, Adriana Araújo. Olha, muito legal trabalhar com vocês. Estava mandando mensagem mais cedo no Zap para Adriana, falando das reportagens dela no Jornal da Band, criativas. A mulher dá um show na bancada e quando vai pra rua, dá um outro show ainda. Eduardo Barão coloca o microfone na mão dele, fica ao vivo horas e horas com informação. É legal aprender, ver vocês e certamente é muito importante para os ouvintes as informações que vocês levaram para os telespectadores. Parabéns pela cobertura, viu? Eu não vou deixar a Adriana embora não, rapaz. Ela tá comigo aqui, tá sentindo em casa aqui, ó, direita, esquerda, tá mandando ver. Deixa ela mais um tempinho comigo por aqui, deu show, arrebentou. Combinado. Foi muito bom encontrar o Barão. A gente queria ter feito isso no primeiro dia, mas é muito corrido. Então, pelo menos, a gente fechou essa cobertura juntinho. No banco da praça ainda vai rolar foto pro Instagram. Olha, isso, boa. Adorei, só faltou o pão de queijo. Não é? Faltou o pão de queijo. Não, e vocês sabem que vai parecer meio bobo isso que eu vou falar Verdade, agora. Vai parecer meio bobo isso que eu vou falar agora, mas enquanto vocês estavam falando, passou um esquilinho no fundo, assim, uma coisa muito americana, passou pulando atrás de vocês aí nessa área verde que vocês estão. Então ficou uma imagem bacana, vale recuperar depois, pra colocar no Instagram também. É isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa. Beijo pra vocês, obrigada Valeu. demais. Valeu, Barão, obrigado. Obrigado a você. Valeu, tchau. Queridos, são fofos os dois. Muito fofo. Voltam em breve aqui a nossa programação. Deu até um quentinho, né? Não é legal? Deu. A gente queria sentar ali também, né? Não Arrumar um banquinho pra gente e vambora. A gente sentava até na grama, né? Mas esse do banco na praça é outro programa, Thaís Dias. A gente tá no Entre Nós. Tem espaço pra tudo aqui no Entre Nós. Entre nós, tudo Entre vale. nós, tudo Cabe vale. tudo. Boa.